Edu, no mesmo jogo, o Guarani teve duas chances, né? Duas chances de tentar reverter, de tentar virar a chavinha, de tentar trazer a vitória aí para o lado do Brinco de Ouro, mas olha, é aquilo tudo que eu estava dizendo, o ouvinte que está acompanhando aí desde a abertura da jornada, é o que eu estou falando, cara. A gente percebe, não dá para dizer aqui, a gente não vê nada além disso. Quantas vezes eu citei esse exemplo? O Denis Júnior começou o jogo. No segundo tempo entrou o Samuel. O que fez o Samuel? O que fez o Denis Júnior? Teve uma chance, um pênalti, desperdiçou. O que fez o Samuel? Nada. Quem que vai ser o titular na próxima partida? Então, não dá. O Justin é a mesma coisa. O que fez o Justin no jogo hoje? Pô, você está com um jogador a mais. Os laterais têm que estar a todo momento atacando, pressionando, chegando, encurralando o time adversário. Que momento do segundo tempo que nós vimos isso? Que momento do jogo? Agora ele está jogando em casa. Está jogando contra um time, é um confronto direto na parte de baixo da tabela. É a hora de jogar o time do Figueirense para trás, encurralar, fechar, diminuir os espaços, ter triangulação, aproximação, o bloco lá em cima, para ganhar o jogo. O Guarani teve uma chance, no pênalti perdeu. E o Figueirense teve uma chance lá que o cara passou pela defesa do Guarani como se nem tivesse defesa, né? Foi lá e o cara... É porque faltou qualidade técnica, porque senão o Guarani tinha perdido o jogo. E aí jogou a bola lá no placar eletrônico. Então, assim, é muito pouco, é muito pobre o futebol apresentado pelo Guarani. Porque não dá... olha, eu e o Tigrão estamos aqui falando a todo momento. Porra, cara, vamos ver agora, no segundo tempo, a torcida tá lá, vamos acreditar, incentivar o time, é o momento, é a hora, chegou o momento, né, do Guarani dar uma deslanchada, de ter 2, 3 vitórias consecutivas, mas você não consegue, primeiro que a gente não está aqui para enganar o torcedor, porque o torcedor está assistindo, quem não está no estádio está acompanhando pela TV, e eu recebi 1 milhão de mensagens aqui de torcedores do Guarani. O que é isso? O pior time da história do Guarani. E o torcedor tem razão, porque o Guarani está na zona de rebaixamento da 3ª divisão do futebol brasileiro. É triste isso, viu, Edu? Eu sinto muito de falar isso, porque eu fiz parte dessa história maravilhosa, desse clube gigantesco. Agora, não dá, o que eu vou falar? O que vai falar do Léo Couto, por exemplo? O que nós vamos falar aqui do Emerson, que deu entrevista aí, foi lá, mas que jogo que ele assistiu? Que ele falou que não, pressionamos, não chegamos, criamos. Eu não vi isso, desculpa, Emerson, com todo respeito, você foi lá, né, dar uma satisfação para o torcedor, mas o que você falou no microfone não foi o que eu assisti. Não sei a opinião do Tigrão, mas eu não vi isso. Não vi mesmo. Né? Um Guarani soberano o jogo todo, criando, a bola passando ali na frente do gol, para lá, para cá. Eu não vi isso, desculpe. Desculpa com toda a sinceridade do fundo do meu coração, porque todo mundo sabe, né, o carinho que eu tenho pelo Guarani. Agora, eu estou muito preocupado, Edu. Estou muito preocupado. Próximo jogo é fora de casa, contra o time do Retrô, né, que é um time chato, encardido, que quando joga na sua casa pressiona, joga o time adversário para trás. E eu não sei o que será do Guarani daqui para frente. É a 7ª, vai para a 8ª rodada, né? E isso, até o momento... Já foram 7. É a 7ª, né? Concluída a 7ª. A próxima é a 8ª rodada. Vai entrar a 8ª, isso. Faltam 19, faltam 12, né? 12 jogos. Né? Exatamente. 12. O que vai ser do Guarani daqui para frente? Eu lamento muito dizer isso, mas não sei, Edu.